Sua mente está cansada, sobrecarregada de pensamentos que não param, como se a qualquer momento o coração fosse explodir de tanta angústia contida. Já teve aquela sensação de que está tudo fora do lugar, como se estivesse lutando sozinho para manter a vida de pé, enquanto por dentro tudo desmorona em silêncio? A ansiedade não é só um estado mental. Ela é, muitas vezes, o grito silencioso de uma alma que perdeu sua referência de segurança. Um coração que já não sabe mais onde se apoiar. Mas existe um lugar, existe uma presença que não muda com o tempo, que não se abala com as circunstâncias. Jesus não prometeu uma vida sem tribulações. Ele não disse que o vento não viria, que o mar estaria sempre calmo. Mas ele garantiu algo que o mundo não pode oferecer: a sua paz. Uma paz que excede todo entendimento, que entra no coração mesmo quando a mente ainda está confusa. Uma paz que não depende de explicações, mas de confiança. Billy Graham disse uma vez: a ansiedade é o resultado natural de centralizar nossas esperanças em qualquer coisa menor que Deus. E quando pensamos bem, muitas vezes estamos fazendo exatamente isso. Depositamos nossa esperança em um salário, em uma pessoa, em um plano que ainda não se cumpriu. Mas tudo isso pode falhar. Deus, não. A cena em que Jesus acalma a tempestade sempre me emociona. Os discípulos estavam desesperados, o barco quase afundando, as ondas violentas, e Jesus, deitado, dormindo. Eles não entenderam. Eles pensaram que estavam sozinhos. Mas Jesus estava lá o tempo todo. Bastou uma palavra, e o mar se calou. O que parecia abandono era, na verdade, a maior lição de fé que eles poderiam viver. Essa tempestade que você está enfrentando hoje não é prova de ausência de Deus. Talvez seja o lugar onde Ele vai te mostrar que mesmo quando tudo parece fora de controle, Ele continua no comando. E por que sentimos tanto medo? Porque há feridas que carregamos desde muito tempo. A insegurança constante, o medo do que vem amanhã, a sensação de que tudo está por nossa conta, e o desejo de que tudo esteja previsível, no nosso tempo, do nosso jeito. Mas quando colocamos nossa estabilidade emocional em coisas que mudam, nos tornamos reféns da ansiedade. Foi isso que aconteceu com Marta. Ansiosa, agitada, ocupada demais com o que achava importante, ela se esqueceu de se sentar aos pés de Jesus. E ele disse: apenas uma coisa é necessária. A verdade é que quando deslocamos nosso centro para longe de Deus, qualquer vento se transforma em tempestade. Billy Graham também disse: a ansiedade é o resultado de tentar carregar o amanhã com a força de hoje. Talvez você esteja tentando segurar tudo, mas Deus não quer que você viva assim. Ele quer te ensinar a descansar hoje. Há pessoas que vivem como se estivessem presas, mesmo andando livres, porque o coração está acorrentado ao medo, a um passado, a uma dor não resolvida. Paulo estava preso fisicamente, mas sua alma era livre. Ele escreveu sobre alegria, sobre paz, sobre gratidão, dentro de uma prisão. E isso nos mostra que a paz de Deus não depende de lugar, nem de circunstância. Ela nasce da presença. A ansiedade vai crescendo quando tentamos controlar o que só Deus pode governar. A mente não para, o coração se aperta, e achamos que se não fizermos algo agora, tudo vai desmoronar. Mas nem tudo precisa da nossa ação imediata. Às vezes, Deus está pedindo que você descanse, que confie. Abraão e Sara tentaram ajudar a promessa de Deus e criaram confusão. Deus não precisa da nossa pressa. Ele precisa da nossa confiança. E quando oramos, será que estamos realmente entregando, ou apenas tentando controlar com palavras bonitas? Jesus, no Getsemane, viveu uma angústia tão intensa que chegou a suar sangue. Mas mesmo assim, ele orou com rendição. Se for da tua vontade. Essa é a oração que muda tudo. A que alinha nosso coração ao dele. Talvez você esteja orando, mas com o coração ainda em alerta, como quem ora e segura a corda ao mesmo tempo. E Deus está te chamando a soltar. Tente, por uma semana, escrever suas orações. Entregue-as por escrito. E depois feche os olhos e diga: seja feita a tua vontade. Observe o que acontece dentro de você. Muitas vezes,
O medo de perder o controle da vida nos impede de confiar. Mas a tempestade tem um papel. Ela revela onde está a sua âncora. Os discípulos achavam que estavam sozinhos, mas Jesus estava no barco. O medo deles foi maior que a lembrança de quem estava com eles. Em momentos de desespero, a pergunta de Jesus ecoa: onde está a sua fé? Porque o mar revolto da ansiedade não pode afogar quem está ancorado na rocha que é Cristo. A ansiedade é vencida não quando tudo se resolve, mas quando a alma se âncora em Deus, mesmo que tudo por fora continue igual. Jesus nem sempre acalmou o mar primeiro, ele acalmava o coração. Billy Graham dizia: Deus não prometeu uma travessia fácil, mas sim uma chegada segura. E essa promessa é para você. Isaías capítulo 26 versículo 3 diz: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, por quem te confia. A paz começa quando você solta o controle. Quando você diz: eu não entendo tudo, mas eu confio em ti. E a alma, então, encontra descanso. E se hoje Deus não mudar nada ao redor, mas mudar algo dentro de você? E se o milagre não for no cenário, mas na sua forma de caminhar em meio a ele? Às vezes, o maior sinal de que Deus está com você é o simples fato de que, mesmo cansado, você ainda está de pé, ainda ora, ainda espera, ainda acredita, mesmo com lágrimas nos olhos. Lembre-se de Elias, um profeta que viu fogo cair do céu, mas que também pediu para morrer em um momento de exaustão. Deus não o repreendeu, ele o alimentou, ele o fez descansar, e depois o chamou de volta à jornada. Porque Deus conhece nossos limites e cuida de nós com ternura. A ansiedade muitas vezes nasce da ideia de que precisamos ser fortes o tempo todo. Mas há momentos em que Deus apenas quer que sejamos filhos, que sentemos aos seus pés e digamos: Pai, eu não sei mais o que fazer. E isso basta. Não é fracasso precisar de ajuda. Não é falta de fé reconhecer que está cansado. Jesus mesmo chorou. E ao nos mostrar suas lágrimas, ele nos ensinou que vulnerabilidade não é fraqueza, é humanidade. E que mesmo o Filho de Deus precisou de consolo. Seja sincero com Deus. Não tente impressioná-lo com orações bonitas. Ele se agrada da verdade dita entre soluços. Ele se aproxima dos que têm o coração quebrantado. Davi escreveu: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A promessa não é de um caminho fácil, mas de uma companhia constante. E é nessa companhia que o ciclo da ansiedade começa a se quebrar. Quando paramos de correr sozinhos, quando reconhecemos que não estamos no controle e nem precisamos estar, quando confiamos que o mesmo Deus que alimenta os pássaros e veste os lírios cuidará de cada detalhe da nossa história. Além disso, precisamos lembrar que a ansiedade muitas vezes surge quando tentamos enfrentar sozinhos os desafios que Deus colocou para nos fortalecer. É como se quiséssemos carregar um fardo que Ele mesmo queria que descansássemos em seus ombros. Jesus disse: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus capítulo 11 versículo 28. Essa é uma promessa real e poderosa. Não importa quão pesada seja a carga, Deus está pronto para te ajudar a carregar. E aqui entra um convite ainda mais profundo e transformador. O jugo é suave e o fardo é leve. Mateus capítulo 11 versículo 30. Muitas vezes, o que torna nossa vida pesada e nossa mente ansiosa é o esforço de carregar sozinhos aquilo que Jesus já se dispôs a carregar conosco. O jugo que Ele oferece não é opressivo, não é algo que escraviza ou cansa, mas um convite ao descanso, à parceria e ao alívio verdadeiro. Quando aceitamos esse jugo, não estamos entregando apenas um pouco de peso, mas trocando um fardo pesado, cheio de dúvidas, medos e tentações, por um fardo leve, que nos fortalece e sustenta. É o jugo da graça, da presença constante de Deus, da confiança que nos libera do medo e da ansiedade. Jesus nos chama para uma vida de equilíbrio, onde o descanso espiritual anda lado a lado com a luta diária, onde não precisamos ser fortes sozinhos, porque temos um mestre que caminha conosco. Este é o segredo para quebrar o ciclo da ansiedade.
aprender a colocar nossos fardos nas mãos de Jesus, aceitar o seu jugo e permitir que ele nos guie com amor e paciência. Só assim nosso coração encontra descanso verdadeiro e nossa mente a paz que o mundo não pode dar. Mas como fazemos isso no dia a dia? A resposta não está em grandes gestos, mas em pequenos passos de fé. A fé que se manifesta em um momento de silêncio quando você decide, mesmo que em meio ao caos, fechar os olhos e sussurrar uma oração. A fé que nasce quando você escolhe agradecer, mesmo quando não vê motivos claros para isso. A gratidão abre portas para a paz, porque muda o foco do problema para o provedor. Lembre-se também de que Deus usa as pessoas ao seu redor para ser instrumento de alívio e conforto. Não tenha medo de compartilhar sua luta. Às vezes, o simples fato de dividir sua carga com um irmão ou irmã em Cristo já traz um alívio enorme. Deus nos chamou para viver em comunidade, para sermos ombro amigo uns dos outros. Você não foi feito para lutar essa batalha sozinho. Outro segredo para quebrar o ciclo da ansiedade está no poder da renovação da mente, como Paulo ensina em Romanos capítulo 12, versículo 2. Isso significa que, diariamente, precisamos escolher quais pensamentos vamos alimentar. É fácil deixar que o medo, a dúvida e a ansiedade ocupem o espaço que deveria ser tomado pela esperança, pela fé e pela verdade da palavra de Deus. Por isso, é fundamental que você busque a Bíblia como fonte de vida para sua mente. Procure memorizar versículos que tragam conforto e segurança. Medite neles durante o dia, especialmente nos momentos difíceis. Permita que a verdade de Deus substitua as mentiras do medo. Assim, seu coração será fortalecido e sua mente terá a paz para tomar decisões alinhadas com o propósito divino. E nunca subestime o poder do louvor e da adoração. Cantar louvores, mesmo quando não se sente no melhor momento, é uma forma de declarar que Deus está maior que seus problemas. A adoração muda o ambiente espiritual ao seu redor e transforma o seu interior. É um ato de entrega que traz libertação. Além disso, cuide do seu corpo, pois ele é templo do Espírito Santo. A ansiedade pode se agravar quando negligenciamos o descanso, a alimentação saudável e o exercício físico. Tire tempo para se cuidar. Isso não é egoísmo, mas sabedoria. Deus nos deu o corpo para ser instrumento do nosso bem-estar emocional e espiritual. E, por fim, lembre-se de que a paciência é uma virtude essencial para quem busca paz. Nem tudo acontece no nosso tempo. Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida, preparando coisas boas, mesmo que você ainda não as veja. Por isso, aprenda a esperar com fé, sabendo que o tempo do Senhor é perfeito. Quando você começar a aplicar esses princípios, verá que o ciclo da ansiedade começa a perder força. A mente começa a se aquietar, o coração se torna mais leve, e a presença de Deus se torna mais real e constante. Então, se hoje você se sente preso nessa luta interior, não desanime. A transformação é possível. Deus quer te ajudar a quebrar esse ciclo e te conduzir para uma vida de paz que começa na mente e invade o coração. Você não está sozinho nessa caminhada. Deus está contigo, segurando sua mão, guiando seus passos e oferecendo um descanso que o mundo não pode dar. Confie nele, entregue seu coração e permita que a paz que excede todo o entendimento guarde sua mente e seu coração em Cristo Jesus. Pai querido, tu conheces cada pensamento que pesa nesta mente cansada. Tu vês cada lágrima que não foi enxugada por mãos humanas. Senhor, hoje eu te entrego o meu medo, a minha tentativa de controlar, a minha alma agitada. Ensina-me a confiar em ti mesmo quando não vejo saída. Acalma a tempestade dentro de mim. Que tua paz, que excede todo o entendimento, me envolva agora. Que o meu coração se lembre que tu estás no barco e que eu jamais estou sozinho. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Eu escolho confiar em Deus, mesmo sem entender tudo. E compartilhe com alguém que também precisa dessa paz. Porque Deus não esquece de ninguém. E hoje Ele está lembrando você. Você não está sozinho.